Pense rápido, qual é o seu atrativo favorito daqui de Aracaju? Quantos parques nacionais nós temos mesmo? Qual o quinto maior cânion navegável do mundo? Se você precisou de mais do que 2 segundos para responder essas questões, eu sinto te informar, mas você está precisando sergipanear um pouquinho mais. Mas calma! A boa notícia é que a partir de hoje nós vamos desbravar juntos esse estado que pode até ser pequenininho em território, mas é gigante em história, cultura e tradição. Desde quando eu idealizei o canal, lá em 2018, eu já tinha esse desejo, sabe? Eu sempre quis produzir um conteúdo nesse estilo, onde fosse possível apresentar, né, as peculiaridades do meu estado, tanto para você, público externo, você que deseja vir conhecer Sergipe, quanto reapresentá-lo aos meus conterrâneos. Como tudo que começa aqui na imaginação se materializa, começa agora Sergipe em 4 rodas. Minha menina, estrela matutina, brincos sem dinheiro, como é bom ser brasileiro. Minha menina, estrela matutina, vivo só brincando, como é bom ser sergipano. Minha menina, estrela matutina, vivo só brincando, como é bom ser De norte a sul, da capital ao interior, não importa a direção, o estado de Sergipe vai conseguir ofertar para você uma gama de atrativos bastante diversificada. Aqui você encontra uma capital que é conhecida pela sua tranquilidade, pelas suas praias de águas mornas, inúmeras belezas naturais, arte, cultura e o que falar da gastronomia, né, gente? Surpreendente. Nossa história ela é muito rica, muito dinâmica, e isso é desde o início, desde aqueles que vieram muito tempo antes de nós, né, que deixaram suas marcas nas paisagens, até a construção de tantos personagens históricos que por aqui passaram. E se tem um lugar que consegue reunir tudo isso que eu acabei de falar, ele se chama Canidé de São Francisco. E é por lá que a nossa aventura começa. Principal destino do Polo Velho Chico, Canidé de São Francisco está a 213 quilômetros da capital Aracaju e possui em seu território o segundo atrativo mais visitado do estado, os cânions do São Francisco. Mas calma que antes de chegar nele tem muito chão pela frente. Uma vez no município, você tem a opção de fazer trilhas ecológicas, visitar sítios arqueológicos, cachoeiras, banho de rio, uma infinidade de opções. Mas hoje vou mostrar para vocês 2 opções de complexos turísticos que reúnem história, lazer e diversão. Nossa primeira parada é aqui no Espaço Ecológico Angicos, que é um complexo de lazer que fica aqui à beira do Rio São Francisco. Ele é equipado com restaurante, área para banho, ele dá acesso à trilha do Cangaço e ele foi o primeiro equipamento a oferecer esse tipo de serviço aqui na região. Para chegar ao Espaço Ecológico Angicos, foi preciso ir até o município de Piranhas, porque é de lá que saem as embarcações. E às 9 horas em ponto estávamos a postos esperando o catamarão. Até parece, né, gente? Pelo amor de Deus, faltam 2 minutos pro catamarã sair, eu saí enlouquecida, desesperada, ladeira abaixo. Ai, só quem viveu sabe. Dura em média uns 45 minutos. E além de ser bem tranquila, ela te possibilita apreciar bem de perto as belezas do nosso Rio São Francisco. E vamos combinar uma coisa? Não tem comparação, né? O Espaço Ecológico Angicos conta com uma excelente infraestrutura.
Além de possuir uma equipe bem treinada e bastante solícita, o espaço, que é bem amplo, conta com um restaurante que dispõe tanto do serviço de buffet quanto à la carte, possui também algumas redes espalhadas, inclusive na água, tem um esquibunda que de certo faz a alegria da criançada, lojinha de souvenir, além de uma prainha deliciosa que se forma à beira do rio. Na parte superior do complexo é possível visitar uma autêntica casa de taipa, ou Pau a Pique, como também é conhecida. Engraçado como esse tipo de construção ele faz parte do nosso contexto histórico, né? Principalmente na região norte, nordeste. Hoje é uma técnica muito utilizada na bioconstrução. Olha aí, como exemplo de uma moradia mais, como é que eu posso falar? Sustentável. Essa aqui, especificamente, ela tem uma importância ainda maior, pois de acordo com a história, ela pertenceu a Pedro Cândido, que foi um dos coiteiros de Lampião. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, coiteiro era a pessoa de confiança de Lampião, sabe? Os homens de confiança, eles davam suporte ao bando quando eles estavam aqui pelas proximidades. Hoje ela abriga um pequeno museu e é uma parada obrigatória para se fazer antes de iniciar a trilha. Além de ser bastante instagramável também. Uma das opções de lazer aqui do Espaço Ecológico Angicos é você fazer a trilha que dá para a Grota do Angico, que foi o local onde Lampião e seu bando foi capturado. É a Trilha do Cangaço, né? Conhecida como a Trilha do Cangaço. É uma trilha curta, dura em média 1 hora, meia hora para ir, meia hora para voltar. E o terreno é um pouco acidentado, né? Porque a gente tá no meio, né? Adentrando aqui a Caatinga. Então, assim, é relativamente uma trilha fácil, mas exige atenção. Engraçado, eu tenho a impressão de que o cangaço é um dos períodos históricos que nós temos, né, que mais gerou conteúdo, vamos dizer assim, livro, filmes, séries. Fico impressionada com o fascínio e a curiosidade que esse movimento desperta nas pessoas até hoje. Virgulino Ferreira da Silva, o homem, o mito, uma das personagens mais controversas que nós temos na nossa história. Há quem ame, há quem odeie, há quem acha que ele foi um herói, outros que ele foi um vilão. Vamos conhecer um pouquinho da história dele hoje. O cangaço ele foi um movimento extremamente importante, né? Marcou a nossa história e ele surgiu justamente por questão das desigualdades sociais, né? Que sempre permearam nossa história, estão presentes até hoje. E teve o seu líder Lampião, só que nem sempre ele foi o líder. Quando ele entrou, o movimento já tinha bastante força. Lampião nasceu em 1898 e a história conta que aos 16 anos, por conta de uma briga de família ou um problema mesmo com a polícia, não se sabe, o pai dele acabou sendo morto e ele acabou vingando a morte do pai, né? E foi a partir daí que ele já começou a entrar para a vida bandida, vamos dizer assim. Mas foi entre 1916 e 1918, não estou lembrada ao certo agora, que embaixo desse sol realmente não tem juízo que fique no lugar. Ele acabou entrando para o movimento, só que na época o movimento era comandado pelo senhor Pereira. Mas quis o destino, e nesse caso o padre Cícero também, que o Pereira se aposentasse, né? Se arrependesse dos seus pecados, se aposentasse, e foi a partir daí que Lampião assumiu o bando. Em 1926, Lampião recebeu o convite para ser capitão do Exército Brasileiro, justamente para lutar contra Luiz Carlos Prestes. Mas o que acontece? Ele acabou descobrindo que essa patente não iria servir de nada, que os crimes que ele e o bando haviam cometido não seriam apagados da história, então ele parou e pensou: não, deixa eu seguir com o meu negócio que eu ganho mais. Mas em 1928, quem surge na vida dele? Quem? Maria Bonita. Maria Bonita do Capitão. Sim, gente, Maria Bonita ela teve uma importância muito grande para o movimento. Foi a partir da chegada dela que o movimento abriu espaço para outras mulheres, porque até então ele era composto só por homens. Depois que Maria Bonita chegou não só no movimento, mas como na vida do capitão, o movimento passou a ser misto. Fazer a trilha do cangaço pelo Espaço Angicos é realmente a melhor opção. Não só por ter sido, né, o percurso original, mas é porque ela é bem mais curta. E acredite, isso faz diferença na hora.
Como eu falei, a trilha em si ela é bem curta, mas é bom lembrar que ela é feita em pleno sertão sergipano, então é bom tomar alguns cuidados, como por exemplo, usar roupas leves, usar um sapato adequado, bastante protetor solar, bastante água. A temperatura na trilha ela pode ultrapassar facilmente os 40 graus, e isso acaba lhe dando uma sensação de que você está dentro de uma estufa, sabe? Uma estufa, só que no caso é de mandacaru e de cacto. Além disso, dê preferência por fazer o percurso nos primeiros horários ou ao final do dia. Porque, gente, vamos combinar uma coisa? Fazer trilha no meio da Caatinga ao meio-dia não é turismo, né? Vamos combinar? É suicídio controlado. Não dá. Chegamos finalmente aqui no lugar exato onde Lampião, Maria Bonita e os 9 cangaceiros foram mortos pela volante da época. É uma verdadeira aula de história, gente, sério. Eu acho que todo mundo, todo bom sergipano deveria, uma vez na vida, conhecer essa trilha, porque é um mergulho que a gente faz na nossa história, na história do cangaço, é um mergulho na história dessa figura, né, Lampião, que desperta sentimentos tão ambíguos nas pessoas. E ouvir a Wedja, que é a guia que está nos acompanhando aqui hoje, né, contar como tudo aconteceu. Eu não consigo nem descrever, para ser bem sincera, a experiência. É uma experiência única que realmente, assim, a pessoa precisa passar, sabe? Para poder entender como é que isso funciona. Porque à medida que ela vai explicando, contando pra gente a história, a gente vai imaginando, né, como que as coisas aconteceram. Então aqui foi onde aconteceu toda a batalha, né, que resultou na morte deles. E como a Wed já bem contou pra gente, o que marca mais nessa história? Como a volante precisava de uma prova, né, de que tinha matado o rei do cangaço, e eles não tinham espaço suficiente, o barco era pequeno, não tinha como levar os corpos. O que aconteceu? Todo mundo sabe da história. Foram degolados. Porque, na verdade, assim, os outros eles morreram a tiro. Mas Maria Bonita, ela acabou sendo degolada viva, e como já tinha acontecido isso com ela, eles optaram por fazer o mesmo com o resto do bando. Então eles degolaram todo o bando, os corpos foram deixados no leito do rio, levaram as cabeças em tonéis de querosene com cal, levaram primeiro para Piranhas, onde elas ficaram expostas na escadaria, que hoje é a igreja, né, do município. Depois foram levadas para Maceió, elas foram expostas em todo o estado de Alagoas. Depois seguiram para Bahia, só depois de quase 30 anos que a família de Lampião conseguiu, né, resgatar os restos mortais deles para dar um enterro digno, né? Há 23 anos acontece também aí na grota a Missa do Cangaço. Na verdade é uma homenagem, né, prestada pelos familiares do Lampião, dentre eles a minha amiga querida Vera Ferreira, a quem eu tive o privilégio de conviver por um tempo. E dizem que é um evento muito emocionante, bem impactante. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas quem sabe esse ano, né? Vamos torcer. E é isso, por mais controversa que seja a história de Lampião, do cangaço, é inegável de que ele faz parte da nossa cultura, da nossa história, né? Vários filmes, livros, novelas, né, foram inspiradas na história dele, na história do movimento. E se engana quem pensa que ele morreu, né? Se engana quem pensa que em 28 de julho de 1938 foi o fim do cangaço, o fim de Lampião, porque ele vive na história e viverá por muito tempo ainda.